Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Mateus capítulo 28, versículo 16. E assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, se aproxime desta pessoa e divida com ela a leitura. Está escrito o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém? Eu estou lendo um trecho de um fato que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus. Jesus vai aparecer em várias ocasiões para várias pessoas, em lugares diferentes, e uma destas aparições vai ser aqui na Galileia. Não confunda com aquela aparição no Monte das Oliveiras. Ele vai aparecer aqui num monte que ficava ou fica, não sabemos qual é, na Galileia. Uns acham que é o Monte Tabor, e outros acham que é o mesmo Monte das Bem-aventuranças, porque ficam ali na Galileia. E já o Monte das Oliveiras fica em Jerusalém, de frente para a cidade. Então esta aparição aqui do Senhor Jesus no monte da Galileia foi marcada com antecedência. E ele vai aparecer ali e vai provocar reações diferentes nas pessoas. Por isso eu vou reler para você esse trecho. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu vou ler pela terceira vez e você repete em seguida. Vamos lá. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê no Evangelho? Você crê em Jesus? Você crê que este livro aqui aberto, especialmente o Evangelho, é a boa nova, a maior notícia de todos os tempos? Você crê que a notícia do Evangelho, a boa nova do Evangelho, você crê que essa notícia ainda é nova? Apesar de ter tantos séculos, você acredita que ela é atual? Amém? Então você vai desocupar as suas mãos e vai fazer o possível para dar a melhor salva de palmas para o Evangelho, para essa notícia nova, para essa notícia fresquinha. Isso, aplaude mesmo. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, mais alto. Diga glória, glória, glória a Deus. Olhando para o alto e diretamente para o céu, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, glória, glória ao teu nome, Senhor. Dá glória e aplaude. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja, o teu povo, te aplaudindo, te glorificando, te exaltando, porque a notícia é muito boa, a notícia é muito nova, é a última notícia. Nós estamos alegres, por isso recebe o louvor da tua igreja agora. E enquanto estas palmas estão entrando no céu, enquanto este grito de glória está enchendo a eternidade, ó Deus, vai derramando a tua virtude, o teu poder neste lugar, vai derramando a tua bênção sobre o teu povo. E agora,
toma o nosso lugar, unge-nos para falar. Senhor, nós não precisamos aparecer, apareça o Senhor no nosso lugar. Toma agora a nossa boca, toma agora o nosso lábio, fala com o teu povo aqui presente, envia a tua palavra, tira tudo que se coloca contra a pregação do Evangelho, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Nós vimos aqui no versículo 16 que 11 discípulos partiram para a Galileia. São 11, porque você sabe, Judas perdeu a bênção. Ele preferiu ter Jesus como uma solução imediata para o presente século. Tentou tirar vantagem, apenas isso, da existência de Jesus. Ele não era discípulo, ainda que tenha sido contado com os 12 e escolhido pelo próprio Senhor Jesus. Mas não era um discípulo de verdade, porque um discípulo faz aquilo que o mestre ensina. O discípulo pratica aquilo que lhe foi ensinado. Essa é a razão porque a vida de Judas se perdeu e ele ficou fora da bênção. Nós estamos vendo aqui a convocação de 11 discípulos que partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhes tinha designado. Veja que interessante. Quando Jesus marcou esse encontro, então, lendo aqui, após a morte e ressurreição de Jesus, nós não vemos Jesus marcando um local específico. Nós vamos ver, sim, Jesus ali ressuscitado, falando para Maria Madalena, e você pode conferir aqui no versículo 20, Jesus dizendo para as mulheres, para as Marias que o viram vivo, ressuscitado, ele disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ele falou isso depois de ressuscitado, mas ele não designou um lugar. Quer dizer que este lugar havia sido combinado antes da sua morte. E você pode ver isso aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, volte algumas páginas aí, no versículo 32. Jesus, naquela noite em que ia ser preso, disse aos discípulos: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Quer dizer que na Galileia, Jesus já havia marcado um encontro antes de morrer. Ele tem tanta certeza que estará vivo no futuro, que ele já deixa um encontro marcado com os discípulos, dizendo: eu irei adiante de vós na Galileia. Provavelmente na Galileia, que foi a área de maior atuação do ministério terreno de Jesus, provavelmente na Galileia havia um lugar que o Senhor costumava se reunir com os discípulos, com certeza um monte. E ele marca esse encontro para daqui a alguns dias depois da minha morte. Seria uma coisa até estranha, não é? Vamos imaginar que eu morro amanhã. Sei que vou morrer amanhã. Vamos imaginar isso. Eu sei que vou morrer amanhã. Então, igreja, amanhã eu vou morrer, tá? Mas domingo que vem eu estou pregando aqui, tá bom? Não é esquisito? Você não acha estranho? Se eu fizesse um compromisso desse com vocês, vocês vão falar: isso daí tá lelé. Talvez ele apareça aqui em espírito. Ah, mas depois que morre, o espírito volta para Deus, que o deu. Então, esse pastor não está dizendo coisa com coisa. Quando Jesus falou que iria diante deles depois de ser morto, ficou uma coisa estranha no ar. Mas ao mesmo tempo, era um compromisso marcado com a certeza de que ele iria comparecer. Isso nos dá um alívio muito grande, porque a gente sabe que ele, ali, Jesus, vai comparecer no encontro na Galileia, naquele monte. Sabemos que ele vai aparecer ali depois de morto. E não vai aparecer como um cadáver, vai aparecer vivo. Sabemos que ele vai
cumprir o compromisso marcado antes de morrer. E isso nos conforta muito. Por quê? Porque depois de tanto tempo, nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, mais uma vez, marcando um encontro. Mais uma vez, marcando uma convenção geral. E ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, está escrito que Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Igreja, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus subiu ao céu. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele está preparando lugar. E a minha fé me faz acreditar que nesses 20 séculos já houve tempo de sobra para Jesus preparar as nossas moradas celestiais. E eu posso garantir para você com toda a fé, o dia do nosso encontro com Jesus foi marcado com muita antecedência. E Jesus Cristo já está às portas para buscar a sua igreja. E quando Ele vier, quando Ele aparecer, Ele mandará tocar as suas trombetas nos 4 cantos da terra. E aqueles que são de Cristo vão comparecer no encontro poderoso com Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Jesus nunca falta ao compromisso. Ele disse que virá. Por isso que agora você, que está ouvindo esta mensagem, tem que também organizar a sua agenda material, a sua vida neste mundo. Você precisa organizar de uma tal maneira que você cuide da sua vida. Tudo bem, faça as suas coisas, toque para frente os teus projetos, trabalhe, viva, mas não deixe nada ser colocado no lugar daquele compromisso que já foi marcado por Jesus. Ele virá e Ele quer que você também compareça. Fique firme com Jesus Cristo, porque o nosso Rei está voltando, aleluia. Fique firme com Jesus, porque aquele que prometeu que voltará, não tardará. Ele está voltando. Jesus nunca falta ao seu compromisso. Se Ele marcou um compromisso na perspectiva da morte, imagine agora um compromisso marcado na perspectiva da vida eterna. Porque Jesus, se Ele ia morrer e mesmo assim marcou um compromisso ao qual Ele vai comparecer junto com os discípulos, imagine agora que Ele está vivo. Jesus então avisou: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós na Galileia. E olha só uma outra coisa, voltando para a ressurreição do Senhor Jesus no capítulo 28. A Maria Madalena, junto com a outra Maria, antes de ver Jesus ressuscitado, viram 2 anjos. Maria Madalena chegou a ver que um estava assentado na cabeceira do sepulcro, no lugar onde o corpo jazia, e o outro anjo assentado aos pés, onde estava o cadáver de Jesus. E elas não reconhecem que são 2 anjos, pensam que são funcionários do cemitério, ou funcionários daquele grande jardim. E Maria Madalena pergunta pelo corpo de Jesus. Ela quer saber do cadáver de Jesus. E um dos anjos diz: vocês estão procurando Jesus aqui no cemitério? Vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Porque Jesus não está morto, mas Ele já ressuscitou. Vocês não vão encontrar Jesus dentro da sepultura. Porque aqui não é lugar de gente viva. Aqui não é lugar de pessoas que andam. Jesus já ressuscitou. E olha o que o anjo diz aqui para ela. Versículo 7. Eu estou lendo Mateus 28, 7.
E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E elas caem do cemitério. O versículo seguinte diz assim: e saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Que grande notícia elas têm! É a boa nova, é a notícia fresquinha, de primeira mão. Maria Madalena e a outra Maria vão dar essa notícia inédita. Os anjos apareceram e disseram que Jesus ressuscitou e que está marcando aquele encontro lá na Galileia, para os discípulos correrem para a Galileia. E elas já acreditaram. Elas já estão correndo com alegria, com temor, com tremor. Elas estão correndo. Mas Jesus resolve aumentar a fé. Resolve aumentar a fé para que na hora de dar a notícia, elas tenham mais convicção. Versículo 9. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Elas caíram aos pés de Jesus e o adoraram ali, abraçadas aos seus pés. E elas podem ver ainda as marcas dos cravos nos pés do Senhor Jesus. Porque a ferida é recente, só tem 3 dias. A ferida é muito nova ainda, a marca está lá, bem visível. E no entanto, ao abraçar os pés do Senhor Jesus, elas não sentem os pés gelados como se fossem de um cadáver. Mas elas sentem poder, unção, virtude, autoridade. Elas sentem que estão abraçando os pés de uma pessoa viva. Uma pessoa que, por incrível que pareça, não tem uma gota de sangue no corpo. Mas ele está vivo e não está gelado. E elas abraçam os pés do Senhor Jesus. João nos dá um detalhe magnífico aqui. De quando Maria Madalena, ela se agarra de uma tal maneira aos pés de Jesus, que eu queria que você visse lá no Evangelho de João comigo, no capítulo 20, no versículo 17. Olha o detalhe que João dá. Jesus disse para Maria: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A Maria Madalena não queria mais largar do pé de Jesus. Isso é que é pegar no pé. Jesus quer andar e a mulher lá agarrada, beijando os pés de Jesus. Aqueles mesmos pés que uma vez ela lavou com lágrimas, enxugou com seus cabelos. Essa mulher é privilegiada, né? Ela gostava de pé, hein? Os pés de Jesus, então, formosos, mesmo ferido, é o pé mais lindo do universo. Ela abraça e não larga. Jesus tem que falar para ela: oh, Maria Madalena, não me detenha, me larga aí, Maria. Ela não queria largar. E você reparou que Jesus disse assim: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Não é? Aqui Jesus manda Maria Madalena ir anunciar aos seus irmãos, confirmando o que nós lemos em Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos. Olha aqui, mais uma vez, ele chamando de irmãos. Repare a transformação que houve na maneira de Jesus tratar as pessoas que se aproximaram dele. Primeiramente ele chamou servos, treinou, ensinou, ainda que eles não aprenderam muita coisa, mas ensinou. Na última noite em que ele vai ser traído, ele muda a maneira de chamar. Ele diz: eu já não vos chamarei servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Não é isso? Chamou de amigos. E agora, depois de ressuscitado, ele manda Maria Madalena avisar os seus irmãos. Ele passa a chamar de irmãos. Por que houve essa transformação?
Porque através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós vemos ali ele vertendo o seu sangue para transformar criaturas humanas arrependidas em filhos de Deus. Quando ele deu detalhe para Maria, ainda não subi para o meu Pai e vosso Pai, ele já diz que nós somos irmãos e que através dele nós somos filhos do mesmo Pai. Isto é, ele deixa claro quem é o Pai: meu Deus e vosso Deus. Quer dizer que ele é nosso Deus e ele é nosso Pai. E Jesus, ao dizer para Madalena: ide e avisai os meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão, ao chamar de irmãos, você precisa entender isso. O carinho que ele está tendo com pessoas que há 3 dias atrás o abandonaram, o negaram, como foi o caso de Pedro várias vezes, e pessoas que fugiram na hora que ele mais precisava. Na hora que ele mais precisava de apoio, pessoas que há 3 dias atrás ele pediu: orem por mim, eu estou angustiado até a morte, orem por mim. E nenhum orou, todo mundo pegou no sono. 3 vezes ele foi lá: orem por mim, e ninguém orou, todo mundo pegou no sono. Era para ele ressuscitar e falar: reúna os discípulos que eu vou dar uma bronca geral agora, vou enquadrar todo mundo. Mas ele não está a fim de retaliação ou de enquadrar ninguém. Por isso que ele disse: não temais. Olha aí, logo de cara: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Já avisando a Maria Madalena: não é para você ter medo. Pode avisar o Pedro que não é para ele ter medo. Pode avisar o Tiago e o João que não é para eles terem medo. Pode avisar o Natanael, o Felipe. Pode avisar o Tomé. Pode avisar todo mundo que não é para ter medo. Eu quero que você convoque os meus irmãos e marque um encontro lá na Galileia, que lá eles vão me ver. Então Jesus está marcando aí, e usando Maria Madalena para isso, ele está marcando a primeira convocação da igreja cristã. A primeira convocação da igreja. Ou seja, ele vai fazer a primeira convenção da sua igreja. E você sabe que toda convenção de igreja é feita uma ata. E os assuntos que são discutidos numa convenção da igreja são anotados, e o que é decidido naquela assembleia fica valendo. Faz parte do estatuto. Então Jesus ele vai dar assim um caráter estatutário agora para a sua igreja, fazendo uma convocação solene, uma convocação aberta para a primeira convenção geral da igreja cristã. E ele marca essa convenção lá na Galileia. Por quê? Porque ali foi a base do seu ministério, ali ele operou muitos milagres, ali ele morou durante muito tempo. Então ele quer que a sede da sua convenção seja feita na Galileia, porque ele tem assuntos importantíssimos para tratar com os seus discípulos. E ali pessoas vão comparecer. Foi o versículo que nós lemos aqui, né? E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Então, aqui vai ser a primeira convenção da igreja. A primeira assembleia pública do Senhor Jesus com a sua igreja, onde assuntos importantíssimos vão ser tratados. E ele, como presidente da igreja, vai deliberar os assuntos e vai passar a ordem para que os discípulos obedeçam. Muito bem. Não são apenas os 11 que vão comparecer nessa assembleia. Nós temos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, uma ideia da quantidade de pessoas que vai comparecer nessa primeira convocação da igreja. Acompanhe comigo, 1 aos Coríntios 15, verso 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Não são apenas os 11. Mas veja só, Maria Madalena, a outra Maria que viu ele ressuscitado, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus,
A notícia vai se espalhar, vai no boca a boca, porque não havia rádio naquela época, e vão dizer de ouvido em ouvido, quase que em segredo: Jesus ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, a outra Maria também ouviu, e ele marcou uma reunião conosco, uma reunião que vai ser na Galileia, e você não pode faltar. E isso foi passado secretamente. Por quê? Porque era uma reunião proibida. A igreja ainda não havia nascido oficialmente e já estava em perseguição. Afinal de contas, Jesus tinha sido morto há poucos dias. E qualquer pessoa que declarasse a sua fé pública em Jesus também corria o risco de vida. Então todo mundo disfarçando, como quem vai fazer um passeio, se dirige ali para aquele monte na Galileia, com muito medo. Por quê? Porque Roma não pode saber. Há perseguição, há risco de vida em fazer aquela reunião. Os judeus não podem saber, porque eles perseguiram Jesus até a morte. Os políticos não podem saber. Ninguém quer arriscar o seu pescoço. E as pessoas comparecem ali naquele monte da Galileia com muito medo, olhando para trás. Será que não tem nenhum guarda romano? Será que não tem nenhum espião? Será que não tem nenhum traidor? As pessoas comparecem ali. E quando chegam naquele monte, na Galileia, os discípulos na frente, e vem o Senhor Jesus, os discípulos tiveram uma atitude natural. Isto é, o adoraram. Dobraram os joelhos e o adoraram. Porque é lógico. Se ele foi morto e agora está vivo ali de pé diante deles, é sinal que ele não é uma pessoa comum. É sinal que ele é aquilo ou aquela pessoa que afirmou que era. É evidente que ele é Deus. Porque não há notícia de alguém que tenha sido morto, perdendo todo o sangue, e que ressuscite depois. Então os discípulos, atemorizados e ao mesmo tempo felizes, se ajoelham e adoram o Senhor Jesus como Deus. Mas eles percebem que naquela multidão tem pessoas que duvidam. Por que eles sabem que tem pessoas duvidando? Porque tem pessoas que não se ajoelham. Tem pessoas que não dão glória a Deus. Tem pessoas ali que não estão acreditando. Eles descobrem dúvida no meio da multidão. Por que essas pessoas estavam em dúvida? Porque não conheciam Jesus de perto. Porque olhavam para aquele homem de pé e viam um galileu normal, com roupas normais. Não estavam vendo ninguém brilhando, resplandecendo. Estavam vendo um homem de pé e muitos ajoelhados em volta dele. Mas quem garante que esse é aquele Jesus que morreu na cruz? Quem garante que esse daí realmente morreu e está vivo? Se não é um farsante, se não é outra pessoa. Muitos estão com dúvida nessa hora e na via da dúvida resolvem não se ajoelhar e nem adorar Jesus. E por que eles não adoram Jesus? Porque eles sabiam, os judeus sabiam disso. Toda adoração só deve ser dada a Deus. Então quando eles não se ajoelharam, é porque eles não estavam acreditando que Jesus era Deus, e nem acreditando que aquele era o mesmo Jesus que tinha sido morto. Porque aquele que tinha sido morto era um sofredor, um coitado, e aquele outro lá está de pé e muito bem. Está com muita saúde, está muito firme, está muito forte. Não parece um sofredor. Então eles duvidam. E isso causa tristeza nos próprios discípulos que fazem esse comentário aqui, que eu li para você no versículo 17. E quando os discípulos o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É triste quando a gente vê isso. Pessoas duvidando, não acreditando. E qual é a atitude de Jesus nessa hora? Nenhuma. Ele não altera o seu comportamento.
Ele não faz um discurso para as pessoas que estão duvidando. Ele não procura convencer ninguém. Veja bem isso. Ele não procura convencer os que duvidam que ele é o mesmo que morreu na cruz, que ele ressuscitou. Ele podia naquela hora dar provas convincentes de que estava vivo. Mas Jesus, ele não vai pregar o evangelho mais. Jesus não vai mais pregar o evangelho, preste atenção. Ele pregou durante os 3 anos e meio. Agora ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele não vai anunciar nenhuma palavra para ninguém. Ele não vai convencer ninguém a respeito do evangelho. Ele convocou aquela primeira assembleia da igreja cristã primitiva justamente para definir a estratégia de trabalho. E ele não está preocupado com as pessoas que estão duvidando. Ele está ali. Acredite quem quiser. É ele. Ele não está preocupado. Porque a pessoa é que tem que se preocupar. A pessoa é que tem que acreditar pelo seu próprio bem, no seu próprio interesse. Ora, você acreditando em Jesus ou não, isso não altera nada. Você concorda comigo, sim ou não? Para Jesus não muda nada. Você pode duvidar que Jesus é quem ele afirma ser. Você pode duvidar que Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Você pode duvidar que ele foi sepultado. E você pode duvidar que ele ressuscitou. Mas isso para Jesus não altera nada. Isso não muda nada. Ele continua sendo o único Filho de Deus. O único Salvador da humanidade. O único que morreu na cruz do Calvário pelos teus pecados. O único que foi sepultado e ficou no ventre da terra por 3 dias. O único que ressuscitou dos mortos. O único que subiu aos céus. O único que está sentado à direita de Deus. E o único que vai voltar com poder e grande glória. Acredite ou não, Jesus Cristo continua sendo quem ele é. O interesse de acreditar é teu. E Jesus não vai pregar para mais ninguém, não. Jesus vai continuar operando assim, para libertar os oprimidos do diabo, para curar os doentes. Jesus vai continuar operando para libertar os viciados. Isso tudo ele vai fazer. Ele vai continuar agindo na terra. Mas ele pregar, isso ele não faz mais. Te garanto que isso ele não faz mais. Se aparecer alguém dizendo, olha, Jesus surgiu para mim numa visão e me deu uma nova revelação, como fez aquele fundador dos Mormons, dizendo que Jesus apareceu para ele pessoalmente e deu um outro evangelho, não acredite. Porque Jesus não vai pregar mais nada para ninguém, ele já pregou. Ele agora está fazendo a primeira convenção da sua igreja para definir um fato importante. E olha o discurso que Jesus faz. Com todo mundo ali reunido na frente dele, pessoas acreditando e pessoas duvidando, Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estar conosco, ele vai estar. Mas quem vai ter que pregar? Sou eu, é você, somos nós, a igreja que ele reuniu. E é tão bom ouvir esta mensagem, Jesus dizendo, a primeira coisa que ele falou, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. É tão bom ouvir isso. Imagine para as pessoas que estavam lá. Os que duvidavam não receberam essa palavra com o peso que ela tinha. Porque já não está acreditando que ele é Jesus ressuscitado, o Filho de Deus. Então, para essas pessoas que duvidavam, é-me dado todo o poder no céu e na terra, não quer dizer nada. Por quê? Porque olham para ele e veem um homem comum. Não tem guardas celestiais ao lado dele. Não tem anjos com espada de fogo ao lado dele. Não se vê exército de anjos ao redor dele. Como
que ele pode estar dizendo que recebeu todo o poder no céu e na terra, se nós estamos vendo um homem sozinho? Esses estão duvidando. Mas para aqueles que creem, aqueles que estão o adorando, sabem realmente que Jesus Cristo recebeu todo o poder no céu e na terra. Porque há bem poucos dias atrás, ele estava chorando no Getsemane. Ele estava suando gotas de sangue, de aflição, diante da perspectiva do sofrimento da cruz. Há 3 dias atrás, Jesus está angustiado até a morte, pedindo oração pelas pessoas, pedindo às pessoas que orem por ele. Mas agora ele é outra pessoa. Ali estão as marcas dos cravos, os ferimentos, a lança no seu lado, é ele mesmo, a marca dos espinhos na sua testa, tudo ali, estão olhando para Jesus, mas pensam também em outra coisa. Até outro dia era um defunto, mas agora estamos olhando para ele, e está vivo pelos séculos dos séculos, amém. Ele realmente tem todo o poder porque está vivo. Os discípulos têm a seguinte visão de Jesus, que é aquela que você encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. Lá você encontra o seguinte: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, se dobre todos os joelhos, dos que estão em cima nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Creia ou não, aceite ou não, Ele é o Senhor. Quem crê, o recebe. Quem crê, o adora. E aqui Jesus faz esse discurso realmente de um rei. Olha só, quando ele falou assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele está universalizando a pregação do Evangelho. Ao dizer, fazei discípulos de todas as nações, ele está dizendo que veio para ser o Salvador de todos os países. O único Salvador da humanidade. Garantindo que a humanidade toda tem que recebê-lo como Senhor e Salvador. A pregação do Evangelho, dizendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitou, está vivo, subiu aos céus, está preparando lugar e vai voltar. Ele quer que essa mensagem seja pregada por nós a todas as nações. Se Buda fosse um salvador, e Buda viveu 600 anos antes de Cristo, e é o padroeiro dos chineses e dos japoneses, e dos povos orientais, das Coreias, das outras nações asiáticas, se Buda, que viveu antes de Cristo, fosse um salvador, pelo menos para aquela parte do mundo, Jesus ia dizer aqui para os discípulos, na reunião que ele fez com a igreja: vocês vão agora para muitos países falar do Evangelho, mas não percam tempo indo para a China, nem para o Japão, nem para as Coreias. Não percam tempo indo para os países asiáticos, porque lá eles têm o Buda. E o Buda é muito bom. O Buda é salvador. Podem deixar eles com o Buda. Mas Jesus não excluiu a China, não excluiu o Japão. Porque Buda não é salvador coisa nenhuma. O único salvador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
Ele é o único que tem uma resposta de vida eterna para a humanidade aflita, seja brasileiro ou seja japonês, seja americano ou seja chinês. É o único que tem uma resposta universal. Então por isso que ele mandou ir a todas as nações, fazer discípulos. Discípulo é toda pessoa que ouve o ensinamento do mestre e o pratica. Não é só quem ouve. Jesus não está querendo que o mundo seja cristianizado. Preste atenção. Jesus não quer que o mundo, inclusive os chineses, japoneses, russos, etc., tome conhecimento apenas de Cristo. Ouvir falar de Cristo, isso é bom, tem que pregar. Mas Jesus não quer apenas que o povo ouça que Ele é o Cristo. Ele não quer que as pessoas apenas tomem conhecimento do cristianismo. Ele quer que sejam feitos discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está nos dando aqui a fórmula do batismo e como que uma pessoa se torna discípula do Senhor. Quem acredita, quem o adora, tem que se batizar. Tem que passar pelas águas. E tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas argumentam que basta batizar apenas em nome de Jesus. Ora, mas Jesus, Deus e o Espírito Santo são uma só pessoa. Quer dizer que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma coisa que batizar em nome de Cristo. Porque Cristo e o Pai e o Espírito Santo são um só. Aqui Jesus dá prova clara da existência da Trindade. E nós vamos ver o apóstolo Paulo, por exemplo, citando a Trindade na hora de abençoar a igreja de Corinto. Você vê que a igreja cristã primitiva já usava a Santíssima Trindade. Vamos lá comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Por que eu estou te lendo isso? Porque tem gente falando que você tem que batizar em nome de Cristo só. Que não existe Santíssima Trindade. Olha aqui, ó. Paulo encerra a segunda carta aos Coríntios dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Paulo já usava a fórmula da Trindade. Jesus está mandando batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, muita gente usa essa passagem para defender a fórmula do batismo só com o nome de Cristo. Então você veja aqui que na pregação de Pedro, a Trindade está presente. Olha só, Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então aqui nesses dois versículos, Pedro já está usando a Santíssima Trindade. Jesus para perdoar pecados, o Espírito Santo para dar poder e Deus chamando as pessoas para serem salvas. Ora, quando Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele deixou claro esse Deus que é um e três ao mesmo tempo. Sei que é difícil de explicar, mas você quer ver como é fácil entender? Imagine o Sol. O Sol, ele tem uma fonte ali, permanente. Uma fonte permanente, que não se apaga, não é isso? Tem uma fonte lá. E esse mesmo Sol transmite luz, não é isso? Transmite luz. E ao mesmo tempo, aquele Sol, ele tem um poder dentro dele. Um poder assim equivalente a bilhões e bilhões de bombas atômicas para gerar toda essa energia que chega até o nosso planeta e produz vida. Então Deus é assim, Ele é a fonte. Deus o tempo todo é a fonte. Deus existe e subsiste em si mesmo. Deus mandou o seu Filho Jesus, a luz do mundo. O próprio Deus enviou a luz do mundo, que é Jesus.
E o próprio Deus tem o poder do Espírito Santo. Amém? Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, acompanhe comigo, está em Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Mateus termina o Evangelho dizendo, amém. Você percebe a maneira apoteótica que o Evangelho de Mateus termina? Termina com uma promessa do Senhor Jesus, dizendo, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há mais ou menos 300 anos atrás, houve uma guerra religiosa na Europa, porque os que não aceitavam o desvio do cristianismo queriam que a igreja voltasse para a fé primitiva, esta fé. Fé que não tem santo, fé que não tem vela, fé que não batiza nenezinho. Enfim, a fé do Evangelho. Houve uma guerra religiosa na Europa. Um dos líderes do movimento protestante na Europa chamava-se Gaspar Collins. Gaspar Collins. E esse Gaspar Collins, na França, estava defendendo uma cidadezinha pequenininha, que era toda murada, toda fortificada. E ele estava defendendo aquela cidade, só que a cidade estava cercada pelos espanhóis, que não deixavam entrar mantimento, que não deixavam entrar água, e que atiravam lanças e flechas contra o povo que estava dentro da cidade. E esse comandante protestante chamado Gaspar, ele tinha que defender a cidade. E os espanhóis mandaram uma flecha com um pergaminho escrito, uma mensagem. E quando aquela flecha caiu, e a mensagem foi aberta dentro da pequena cidade sitiada, onde tinha febre, fome, miséria, doença, por causa do cerco, a mensagem no pergaminho dizia assim, se rendam, abandonem a fé de vocês, e nós pouparemos as suas vidas. E o Gaspar Collins fez uma outra mensagem no mesmo pergaminho, escrevendo do lado de trás, e mandou por flecha para os espanhóis. E quando caiu lá do outro lado, os espanhóis pensaram que iam encontrar uma mensagem de rendição, dizendo, tudo bem, vamos abrir os portões. Mas quando eles leram a mensagem, tinham apenas 2 palavras na mensagem. Tinha apenas 2 palavrinhas em latim. E o Gaspar tinha escrito o seguinte, regem, habemos. E essa tradução queria dizer, temos rei. E quando os espanhóis viram aquela mensagem, ficaram mais furiosos ainda. Porque que rei é que eles tinham que pudesse ser mais poderoso que o rei da França? Que pudesse ser mais poderoso do que o rei da Espanha? Que rei que aquela pequena cidadezinha tinha para enfrentar um exército tão grande? E a resposta veio de dentro da cidade. Nós temos um rei todo-poderoso, um rei que recebeu todo o poder no céu e na terra, um rei vitorioso que venceu a morte, venceu o inferno e está vivo pelos séculos dos séculos. E o seu nome é Jesus Cristo, o nosso Rei eterno. Você hoje pode se render a este Rei, reconhecer quem Ele é e adorá-lo. Que você também pode recusar, duvidar e deixar para lá. Você pode fazer o que Ele está mandando aqui. Ele disse, ensinem as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele deu ordem. Ele não está pedindo, por favor, você quer obedecer?
Ele está dizendo: ensinem as pessoas a obedecer o que eu tenho mandado. Façam discípulos. Você pode se tornar discípulo de Jesus, ou você pode duvidar. Você pode achar que tem uma religião. Você pode achar que tem outra saída, que tem outro escape. Mas eu te garanto que não existe outra saída e não tem outro escape. Se houvesse, Jesus iria dizer, iria esclarecer nessa primeira assembleia que ele fez com a igreja, e ele iria avisar: tem outros jeitos. Preguem todos os jeitos que há. Avisem as pessoas que tem reencarnação. Quem não quiser se batizar, vai reencarnar, não tem problema. Quem não quiser se batizar, quem não quiser acreditar em reencarnação, então façam bastante caridade, paguem bastante promessa, acendam bastante vela, inclusive depois de morto, que nós vamos dar um jeito para salvar. Mas Jesus colocou apenas uma maneira do homem e da mulher se tornarem seus discípulos. Não tem outro jeito, é lendo o Evangelho, é aprendendo o que ele ensinou aqui, é obedecendo o que foi ensinado e fazendo o que ele mandou. E a primeira coisa que ele manda é a pessoa se batizar. Se você ainda não se batizou nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não adianta, você ainda não é salvo. Pastor, mas eu fui batizado quando era nenê. Quando você era nenê, você não pôde ouvir o Evangelho, você não pôde acreditar em nada, você não pôde se arrepender, mesmo porque nenezinho não tinha pecados para se arrepender. O Evangelho é para ser pregado para pessoas adultas. Jesus mandou pegar nenezinhos e fazer discípulos. Ele mandou ir para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Olhando lá no Evangelho de Marcos agora, o próximo Evangelho, no capítulo 16, complementando o discurso que houve, que Jesus fez. Marcos 16:15 diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu só posso pregar para criatura. E só posso pregar para pessoas que entendem. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não posso pregar para pessoas que não têm a capacidade de crer. Tem muitos nenezinhos aqui na igreja, mas nenhum nenezinho está tendo a capacidade de ouvir, compreender e crer. Então não adianta, não é para nenezinho a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é para pessoas adultas. E a pessoa que ouve, não importa a nacionalidade dela, não importa. Se ela realmente crê, a primeira coisa que ela tem que fazer é obedecer Jesus e se batizar nas águas. Quando a pessoa se batiza nas águas, ela toma posse da salvação. Antes dela se batizar nas águas, ela tem que receber Jesus como único Salvador. Tem que se ajoelhar diante dele e tem que adorá-lo. Tem que se dispor a servi-lo, recebendo como único Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aqui está escrito o seguinte, vamos comigo até lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu estou recebendo o poder de me tornar filho de Deus. Por isso que ele disse para Madalena depois de ressuscitado: vai lá e fala com os meus irmãos. Quando você se torna filho de Deus, você passa a ter o mesmo pai que Jesus tem. Sendo Deus o teu pai e sendo Jesus o teu irmão, você passa a fazer parte da família de Deus. Quando você faz parte da família de Deus, você tem que fazer o que ele mandou. Aí você prova que é discípulo do Senhor Jesus. Primeira coisa, meu amado, minha amada. Você tem rei. O Gaspar Collins, ele respondeu para as pessoas que queriam desviá-lo da fé: nós temos rei. Não vamos nos curvar a ninguém mais, nós temos rei. Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Livro de Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, você passa a ler ali quem é Jesus.
E uma das frases que eu acho mais bonita é o que diz o versículo 16. Diz que na veste de Jesus e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não adianta você falar, eu tenho uma rainha. Porque rainha nenhuma vai te salvar. Seja dessa época ou do passado. Não existe rainha. No Evangelho não. Foi isso que há 300 anos atrás provocou aquela guerra santa na Europa. Porque que história é essa? De adorar uma mulher como rainha? Só existe um rei. Nós só temos um rei. Nós só temos o Rei dos Reis. Quando os discípulos dobraram os joelhos na frente de Jesus e o adoraram, é porque realmente creram que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas muitos duvidaram. Jesus nem deu bola. Porque isso não altera, Ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós é que temos que pregar para você, dizendo: receba Jesus como teu Rei e como teu Senhor. Receba Jesus como teu único Salvador. Você vai receber o poder de se tornar filho de Deus. Se tornando filho de Deus, você se torna irmão de Jesus. Se tornando irmão de Jesus, você tem que passar pelas águas. Tem que se batizar. E depois de batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você tem que continuar servindo o Senhor Jesus, fazendo as coisas que Ele mandou. Ele disse: fazei discípulos e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nós é que temos que ensinar você. Não é apenas falar para você que Jesus é o Senhor, o Rei, o Salvador. Não é apenas pregar o Evangelho para você. Nós temos que te levar adiante. Nós temos que batizar você nas águas. Depois disso, nós temos que continuar te ensinando a guardar todas as coisas que Jesus mandou. E o trabalho vai continuar até o dia que o Rei voltar. E o Rei está voltando. Alguém pode acreditar, outros podem duvidar. Mas quem acreditar tem que receber Jesus como único Salvador. João 1,12, eu li para você. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem que ter fé, tem que acreditar. Eu gostaria muito que você acreditasse. Se você não acreditar, se você não entregar tua vida para Jesus, o prejuízo é todo seu. Eu vou me sentir culpado também, porque eu vou achar que não preguei direito. Eu vou achar que falhei, porque você estava aí, ouvindo, e eu não soube te explicar. Mas acredite, procurei fazer o melhor que eu podia. E o que você ouviu já te dá condições de ser salvo. Tudo o que você precisa fazer é rejeitar todos os outros salvadores. Rejeitar o Buda, rejeitar o Maomé, rejeitar a Iemanjá, rejeitar a Maria, rejeitar o Benedito, o Expedito, o Tadeu, rejeitar todos os outros intermediários, os guias, os orixás, rejeitar todos os outros salvadores que estão totalmente fora do Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho diz e garante que Jesus é o único Salvador. E que você tem que recebê-lo. Rejeitar todos os outros. Ensinar você. Eu estou te ensinando. Eu não vou alisar você dizendo: não, toda religião salva. Vai com Deus. Não vou fazer isso. Jesus me deu uma ordem clara. Eu pertenço à igreja que Ele comissionou. Eu trabalho para Jesus Cristo. Ele fez aquela assembleia geral e falou assim: preguem para todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu pertenço à igreja que Ele fundou. Eu pertenço à igreja de Jesus Cristo. Estou te ensinando
E Jesus quer que você se torne discípulo agora. Jesus quer que você se torne filho de Deus. Jesus quer te chamar de irmão. Jesus quer ter comunhão com você. Se você acreditar é porque você está vendo Jesus pela fé. Se você duvidar é porque você não teve o encontro com o teu Senhor, com o teu Salvador. Porque acredite, recebendo ou não, Ele continua sendo o Senhor e o Salvador. É tão simples. Se você fizer um gesto de fé, dizendo, ouvi o Evangelho, entendi, rejeito todos os outros salvadores e intermediários, recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Se você fizer isso agora, você vai se tornar filho de Deus. Você vai se tornar filha de Deus. Isso não é pouca coisa não. Isso é muita coisa. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando o diabo cercar a tua cidadela, quando o inimigo tentar lançar pragas na tua vida, quando Satanás tentar lançar doenças na tua vida, quando o diabo mandar você se render, você vai ter fé que Jesus Cristo está contigo e você vai dizer, fora Satanás, porque eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho Jesus Cristo. Naquela hora você vai ter força de fé. Jesus está garantindo, não tenha medo, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. E Jesus pode ficar com você até o fim, porque Ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele pode estar com você até o último minuto. E Ele garante, eu tenho todo o poder no céu e na terra, eu posso te ajudar. Eu posso apagar os dardos inflamados do inimigo. Eu posso mandar embora as tuas doenças. Eu posso repreender os demônios do inferno que atormentam a tua vida. Eu posso tirar a tribulação da tua vida. Eu posso te dar paz e melhor ainda, eu posso te dar a vida eterna, porque eu sou Jesus, o Filho de Deus. Se você receber Jesus como teu único Salvador agora, um gesto de fé, erguendo a tua mão, um milagre vai acontecer com você agora. Você entrou aqui como criatura de Deus, mas vai sair daqui como filho de Deus. Você vai sair daqui transformado, transformada, e o teu nome registrado no livro da vida. Quando Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, quem olhava para Ele, o que via? Um Galileu. Mas eu te garanto que todo o céu estava de retaguarda. Todo o céu. Se você entregar sua vida para Jesus agora, você vai se tornar filho de Deus. Alguém vai olhar para você amanhã e vai ver uma pessoa comum. Mas o inferno, quando olhar para você, o diabo, quando olhar para você, vai ver que você está coberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo, quando olhar para você, vai ver legiões de anjos à tua volta, te guardando e te protegendo. O inferno, quando olhar para você, vai ver que você é filho de Deus, é filha de Deus. Um gesto de fé. E aquele que tem todo o poder no céu e na terra, vai estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, eu gostaria tanto que Jesus pregasse para você, sabia? Mas Ele encarregou a gente, encarregou homens, discípulos, de fazer esse trabalho. Fazer o quê? Se ao invés dele pregar, Ele mandou eu pregar. Fazer o quê? Se é a mim que você está ouvindo agora. Mas esta é a tua oportunidade. Eu te garanto, se você crer, você vai ser salvo. Quantas pessoas aqui nesta noite querem receber o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador de suas vidas? Ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem receber Jesus como único Salvador. Isso. Oh glória, como a igreja se alegra. Você precisa ver a festa que está tendo no céu agora por tua causa. Você também vai receber todo o poder no céu e na terra, porque Jesus estará contigo. Todos que ergueram as mãos, agora
saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos. Saiam dos seus lugares e venham para cá. Venha para esta reunião que Jesus Cristo marcou contigo. Venha para este encontro que Jesus marcou contigo e eu te garanto que ele compareceu. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Todos que querem receber Jesus como único Salvador. Olha quantas vidas chegando. Isso é muito lindo. Isso é muito bom. Ô Glória, pede licença, vem para cá. Pede licença, vai chegando. Eu quero chamar aqui na frente. Você que está desviado e desviado. Eu sei que essa palavra é chocante, é forte, é agressiva. Às vezes você nem aceita. Não estou desviado coisa nenhuma. Eu continuo acreditando em Deus. Eu continuo acreditando em Jesus. Não basta. Não basta. Jesus disse, façam discípulos. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por isso que você tem que estar na igreja. Nós temos que ficar te ensinando. Nós temos que te ensinar. Até que um dia você saiba bastante para ensinar outras pessoas. E fazer discípulos também. Um desviado, uma desviada diz assim, não, eu não desviei não, só estou sem igreja. Mas é na igreja que você aprende a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado e mandado. É na igreja. Não dá para você ser salvo sem igreja. Não estou falando de denominação, de placa de igreja, não. Placa de igreja não salva mesmo. Estamos falando do corpo de Cristo. Aqui onde o Evangelho é ensinado. Então você que está desviado ou desviada não pode continuar nessa situação. Você precisa estar diante de Deus. Você precisa estar ligado numa igreja. Você precisa fazer parte do corpo. Então, em nome do Senhor Jesus, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não continue desse jeito, porque Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Você que está desviado ou desviada, saia do teu lugar rápido e venha aqui para frente, em nome de Jesus. Porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Jesus está te chamando, porque o encontro que Ele marcou, Ele não vai faltar. Ele vai voltar. Vocês, se faltar ao encontro, é você que vai perder. Porque Jesus virá de todo jeito. De todo jeito Ele virá. Pode ter certeza disso. Nada vai impedi-lo de voltar. Então venha para cá em nome de Jesus. Venha aqui para frente. O céu está te chamando. Jesus está te chamando. Venha para cá. Estamos te aguardando. Vem correndo. Vem o mais rápido que você pode. Pastor João Ribe, eu tenho passado tantas lutas ultimamente que tem hora que eu penso em desistir. Penso em abandonar tudo e sumir. Tem hora, pastor, que parece que não dá nada certo. Não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ir na igreja. Sou muito fraco na fé. Então você que está vendo um risco espiritual na tua vida e não quer desviar de jeito nenhum, pelo contrário, quer ser fortalecido. Então vem aqui para frente que nós vamos orar por você também e Jesus vai te fortalecer. Jesus vai te renovar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Só vocês que estão entregando a vida para Jesus, tá? Só vocês que estão entregando a vida para Jesus. Orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi o Evangelho e fazendo aquilo que o Evangelho manda, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quero receber agora aquele poder sobrenatural que vai me transformar em mais um filho de Deus.
Meu Pai querido, através de Jesus, e peço ao Senhor que perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Meu Pai Santo, me garante agora o milagre da minha salvação, e eu também me torno agora mais um discípulo do Mestre Jesus. Assim seja. Amém. As pessoas que estavam afastadas, desviadas, e as pessoas que estão fracas na fé, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero ser desobediente ao meu Senhor Jesus, ao meu Rei Jesus. Por isso eu te peço, estenda as mãos na direção dessas pessoas. Vamos orar por elas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, essas pessoas estão entregando a vida para o teu Filho Jesus. Essas pessoas estão se reconciliando contigo. Essas pessoas estão pedindo para ficarem firmes na tua presença. Então, Pai, guarda cada um deles. Sustente com teu braço forte. Livra de todo mal e guarde com teu poder. Segura, meu Deus, esta vida com a tua mão poderosa e abençoe de uma maneira tremenda e especial, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.